Aqui nos Estados Unidos tem uma música evangélica que é bem jovial, e o título desta música é Eu Sou Amigo de Deus. E esta música foi há muitos anos atrás, é uma música relativamente antiga, cantada pelas multidões e dizia I am a friend of God, he calls me friend, ou seja, eu sou um amigo de Deus, ele me chama de amigo. E hoje nós vamos estar lendo o texto bíblico que Jesus nos chama a nós, não como chamou a Abraão ou a outros do Antigo Testamento de amigos de Deus, mas a nós, no contexto neotestamentário de amigos de Deus. Mas como nós já vimos em algumas outras passagens, esta colocação, que é tão positiva, tão querida por nós, vem com algo que a contém, não é? Não é qualquer um neste mundo que pode ou deve cantar que é amigo de Deus. E esta é uma realidade que nós vamos estar olhando para ela. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, se você tiver, ou tomar atenção no texto de João, capítulo 15. Nós vamos estar lendo 3 versículos, versículo 13, 14 e 15. Eu já quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 15, versículo 13, o texto diz: Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. 3 versículos somente, mas tanta coisa preciosa para nós tomarmos atenção aqui neste texto. Será que você já pode dar glória a Deus aí, aonde você está? Dizer amém, graças a Deus, aleluia. A primeira coisa que ele diz no versículo 13 é a maior prova de amor. E é uma verdade. Eu parei para pensar e eu falei, será que existe uma prova de amor maior do que dar a vida por alguém? Este cenário, no sentido do que Jesus fez, é exclusivo, ou seja, só ele pôde fazer, no sentido do perdão do pecado, pagar o preço pelo pecado. No entanto, na nossa vida, nós temos situações, né, de pessoas que dão a sua vida por outro. Na gravidez, às vezes, se tem que escolher entre a mãe e o filho, e às vezes aquela pessoa dá a sua vida para que o outro possa viver. Tem situações na guerra, onde alguém se coloca na frente de uma bala ou de alguma realidade como essa, tornando-se um escudo para aquela outra pessoa e, portanto, dando a sua vida por aquela pessoa. E outras situações, com certeza todas são muito duras de nós estarmos falando sobre elas, porque estamos tratando de alguém que está perdendo a sua vida. Então, Jesus está bem correto, aleluia, e ele foi único naquilo que ele fez, porque ele foi e era o Cordeiro perfeito, o único preço que podia ser pago com a sua vida, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados pela fé como nós vivemos hoje. E ele diz aqui neste texto, ninguém tem maior amor do que este. É verdade. Qual é a prova deste amor? É dar a sua vida pelos seus amigos. Mas quando eu escutei esta palavra, meditando agora para este devocional, eu me lembrei de algo interessante. É que a Bíblia fala que ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Este não é o texto de Jesus, é um texto que nós vamos ouvir numa das epístolas, dizendo que o Senhor nos amou, ele morreu por nós, nos amou sendo nós ainda pecadores. Então, quando nós éramos pecadores, nós não éramos amigos de Deus. E como é que pode ser que Jesus agora disse que provou o seu amor, não é? Ele diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Ou seja, Jesus deu a sua vida pelos seus amigos ou pelos seus inimigos, porque a Bíblia nos diz claramente que nós éramos espiritualmente inimigos de Deus. Por quê? Porque estávamos em pecados, separados do Senhor, né? E ainda estando nessa posição, ele nos amou e ele morreu por nós, sendo nós, como dissemos, ainda pecadores. Então, como entender isso? Ora, nós que estamos lendo os evangelhos, mormente o evangelho de João começa com aquela palavra que diz, ele veio para os seus, não é isso? Os seus. Então, quando Jesus veio para o seu povo, para um povo que
temia o seu nome. Jesus aqui neste caso mesmo está falando com os 12 discípulos, com aqueles que estão com ele há 3 anos, né, pregando o evangelho, aprendendo as coisas do reino de Deus, e estão aí agora recebendo essas instruções finais, porque, claro que eles não estão sabendo ainda que o momento está tão perto de chegada do sacrifício de Jesus, mas enfim, Jesus sim sabia e agora está moldando, ensinando e dizendo todas essas coisas e instruções para eles. Então, ele sim deu a sua vida pelos seus amigos. E ele veio para os seus amigos neste contexto, mas ele sabia, aleluia, que através do seu sacrifício, esta graça, este perdão, este caminho para reconciliação, este caminho para se tornar filho por adoção, aleluia, seria aberto para todo mundo, porque este era o projeto de Deus Pai. Então nós assim reconciliamos. Ele veio para o que era seu, ele veio para os amigos e que são amigos, porque ele esclarece. E esta é a coisa mais importante para nós, quando nós dizemos da música, não é? Que nós ouvimos, e até quando eu trabalhava com os jovens, adolescentes aqui, nós cantávamos este corinho, né? Nós somos amigos de Deus, ele nos chama amigo, mas quem são os amigos de Deus? Definitivamente há uma multidão dentro do meio evangélico que não entra no perfil que Jesus colocou aqui, porque ele disse, vocês vão ser meus amigos no versículo 14, se o quê? Se fizerdes o que eu vos mando. Então, o amigo de Cristo é aquele que conhece o que Cristo manda. E para conhecer o que ele manda é preciso buscar, é preciso estudar, é preciso olhar. Porque muitos se entendem de boca para fora, que estão fazendo a vontade de Deus e dizem, não, Deus quer isso, Jesus nos mandou fazer isso. E às vezes eu escuto algumas coisas que eu digo, em que parte da Bíblia essa pessoa achou isso? E às vezes é tão claro que nós sabemos que está destoando daquilo que Jesus ensinou. Então, se nós queremos fazer o que ele manda, se nós somos amigos, somos aqueles que queremos obedecer, fazer o que ele manda. E como é que nós saberemos o que ele manda se nós não buscarmos saber? Ele, aqui com estes discípulos, passou 3 anos e falou. Mas para nós ficou escrito e nós agradecemos a Deus porque a cada dia nós estamos neste canal. Aleluia! Humildemente, poucos, comparado com a multidão que podia estar se alimentando com esta palavra, aleluia. Mas estamos aqui aprendendo dela diariamente, querendo saber o que Jesus verdadeiramente mandou para nós fazermos assim. Quem pode dizer amém neste dia? Este é o nosso desejo, este é o nosso coração. E estes então diz, vocês vão ser meus amigos se fizerem isso. Aí ele diz uma coisa, já não vos chamarei servos. Por quê? Olha que interessante. Alguém que faz o que nós mandamos é o quê? É um servo. Ou seja, Deus nos chama, Jesus nos chama para sermos seus servos. Por quê? Porque o servo, ele faz o que o mestre manda, sim ou não? Então, há uma contradição aqui de Jesus falando. Ele diz, olha, vocês vão ser meus amigos se vocês fizerem o que eu mando, mas eu não vou vos chamar de servos. Entendam, por favor, dizendo Jesus, mas vou chamar você de amigos, porque eu vou dizer qual é a diferença. Aleluia. Qual é a diferença de um servo para um amigo? E ele diz, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Lembre-se de que Jesus está falando com os seus discípulos e esta é uma verdade, que ele conviveu com eles. Amém? Jesus, quando estava com os seus discípulos, e muitas dessas palavras, aliás, todas elas que estão escritas para nós aqui, nós podemos reconhecer, ele dizia, olha, esta é a vontade do Pai. O Pai planejou isso, este é o querer do Pai, eu estou obedecendo porque foi escrito pelo Pai, ou seja, Deus deu aos profetas para que fosse escrito, este é o querer do Pai, o Pai é assim, ele quer isso, e eu estou aqui para obedecer. Aleluia.
Então Jesus, revelou a estes discípulos e a uma multidão de pessoas na época qual era a este mundo o querer do Pai. Ele disse: vocês vão ser chamados meus amigos, vocês que obedecem o que eu falo, obedecem o que eu mando, são servos, porque quem obedece é servo, sim ou não? Somos servos de Cristo? Aleluia! Mas ele diz: mas eu não vou chamar vocês de servos. Glória a Jesus. Eu os terei como amigos e já tenho. Por quê? Porque o que o Pai tem revelado, o que o Pai tem falado, o coração do Pai, o projeto do Pai, o querer do Pai, Jesus nos está dando acesso a entender, a conhecer o Pai. Aleluia. Ele uma vez disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque ele veio cumprir o projeto do Pai. Ele não fazia nada do seu querer, senão o querer do Pai. E ele tinha prazer nisso. Então Jesus revelou o Pai para os seus amigos. E nós sabemos. E o Espírito Santo que dá continuidade a esta obra. Aleluia. Continua nos fazendo entender pela Bíblia Sagrada o querer do Pai ao nosso coração. E nós, quando fazemos o que mandamos, somos tidos por eles. Aleluia. Por isso o Espírito Santo é um Espírito amigo. Aleluia. Por quê? Porque nos faz saber, nos faz conhecer o querer de Deus, o projeto de Deus, o coração de Deus. Por isso aquele que é de Jesus, este que está, como lemos já outro dia, ligados na videira, com esta seiva em nós que hoje representa o Espírito Santo de Deus, nós conhecemos, adoramos e queremos fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe a cada um de nós. Nós que nos alocamos para sermos obedientes, para sermos servos, mas que pela graça do Senhor, pela sua misericórdia, por este projeto tão insondável, Ele não nos tem somente por servos. Pelo contrário, Ele nos tem por amigos e tem prazer de revelar, tem prazer de usar, tem prazer de estar conosco. Aleluia, glória a Deus por este amigo da hora, este Espírito Santo, pelo Filho que intercede por nós e pelo Pai, que foi Ele que nos amou. Deus abençoe a cada um, a você neste dia, em nome de Jesus. Amém.